Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Este salmo revela simultaneamente a bem-aventurança já alcançada de uma vez para todo sempre, quando se é justificado pelo Senhor, quando Ele perdoa o nosso pecado para sempre por causa de Jesus Cristo, de modo que, em vez de nos atribuir, imputar iniquidade, Ele nos atribui a justiça do próprio Cristo, para que sejamos justificados, isto é, declarados justos, absolvidos de nossas culpas perante Ele, para todo sempre. Todavia, mesmo naqueles que alcançam tal bem-aventurança simplesmente pela fé, tal como era o caso de Davi, ele cita o seu próprio caso quando deixou de confessar seus pecados ao Senhor. Ele usa uma metáfora forte para poder expressar os sentimentos que o dominavam naquela condição. Ele diz que era como que os seus ossos tivessem envelhecido, ou seja, ele perdeu o seu vigor e força por causa da tristeza profunda que o pecado produzia todos os dias no seu coração. Debaixo dos seus pecados não confessados, ele sentia a mão de Deus, não como mão consoladora, mas como uma mão corretiva e disciplinadora que estava sobre ele dia e noite, tirando-lhe todo o vigor espiritual. Todavia ele sabia que estas tristezas produzidas por Deus são para conduzir ao arrependimento, que trará de volta a alegria e a paz espirituais que haviam sido perdidas. Por isso, se dispôs a confessar o seu pecado e não mais ocultar a sua iniquidade de Deus. Ele o fizera e foi perdoado pelo Senhor. Veja que ele está falando de alguém que já havia sido justificado, de alguém que chamou de homem piedoso, o qual sempre fará súplicas ao Senhor para encontrá-lo, porque aquele que o conhece de fato já não pode mais suportar viver longe da sua presença, e quem produz tal afastamento sempre é o pecado, nas suas mais variadas formas. São estes que se arrependem continuamente e que confessam suas faltas ao Senhor, que são consolados pelo Espírito, porque Ele não consola quem está no pecado, senão apenas quem está santificado, porque é Espírito Consolador, mas também é Espírito Santificador. Ele primeiro santifica e depois consola. Os que levam o pecado a sério e que procuram se apresentar diante de Deus aprovados, sempre serão livrados por Ele, mesmo quando transbordarem as muitas águas da aflição,
porque estas não conseguirão afogar o amor e o fogo do zelo de suas almas. O Senhor os preservará nas tribulações e lhes cercará com cânticos de livramento. Instruirá e ensinará o caminho pelo qual devem seguir, e lhes dará conselhos, estando com os seus olhos fixados neles. Contudo, o que permanece rebelde contra o Senhor, em vez de ser instruído com mansidão, será dominado com a força de freios e cabrestos, tal como se faz com o cavalo ou a mula que não têm entendimento. Estes terão que curtir sofrimentos sem consolações. Mas os que confiam no Senhor serão assistidos pela sua misericórdia e se alegrarão nele no espírito.